Tá no ar, não tá? Tá no ar, não tá? Tá assistindo aí? Oi, gente. Muito boa noite. Eita, o que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Ô, Jesus amado. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu, que eu não sei. Ah, agora eu já sei. Oi, gente. Muito boa noite. Muito boa noite a todos que estão entrando aí na live. Eu devo dizer pra vocês que eu não fiz essa live antes porque eu tô de férias. Não tô no Brasil, tô de férias. Tô fazendo... Agora que eu tô aqui na Polônia, são 2 horas, são 2 e pouca da manhã, né, marido? 2 e pouca da manhã. 2 e pouca da manhã. Mas eu sei que é bem diferente do horário do Brasil. Nem sei que horas é isso aí no Brasil. Não sei se eu botei aqui pra... Não sei o que eu fiz aqui nessa entrada aqui de Periscope, que eu não tô lendo mensagem. Eu ocultei o bate-papo sem querer. Sem querer. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Desculpe. Sem querer eu ocultei o bate-papo. E eu não quero fazer sem bate-papo, não. Sem querer eu ocultei o bate-papo. Sem bate-papo é muito chato de fazer. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui, ó. Mostrar bate-papo. Ah, claro, pô. Periscope tem que ser com bate-papo. Falar só o que a gente quer não vale a pena. Tem que ouvir as pessoas têm que falar, agora sim. Só Jesus na misericórdia. Agora tá tranquilo. Então, gente, 10 horas aí? Pois é, aqui são 2 e tal da manhã. 3. 10 para as 3. 10 para as 3 da manhã. 10 para as 3 da manhã aqui. Opa! Então vamos lá, gente. Eu não tinha feito ainda, porque logo depois da prova, eu viajei, né? Então eu tava em trânsito, tô de férias. E aí eu comecei a receber uma porção de coisas. Falei assim, pô, cara, vou fazer, porque tá todo mundo me perguntando. E inclusive eu vi muitos alunos estão me pedindo para falar sobre isso, porque parece que até amanhã só que acabou a greve dos caminhoneiros. Que coisa boa! Que coisa boa! Então, isso significa que esse negócio aí de que não vai ter prova de São Paulo, isso é história, né? Que uma opção de aluna que mandou pra mim, professor, acho que vai babar a prova de... Porque eu tô de férias, mas tô de olho aqui no meu Instagram. Aí o pessoal fica me mandando no direct. Professor, acho que não vai ter prova da polícia aqui de São Paulo, de lá de São Paulo. Professor, eu moro no Pará, você acha que vale a pena eu ir? Eu acho que não vai ter, não. Enfim, que coisa boa, então. Mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pessoal tava preocupado aí achando que não ia ter, né? Mas vai ter sim, vamos estudar porque vai ter, né? Então, olha só, gente. Eu queria falar um pouquinho, porque amanhã parece que é o último dia pro pessoal que fez prova pro Rio Grande do Sul, fazer recurso. E aí... tem aí um beijo grande para vocês, queridos. E aí, eu sei que tem um pessoal querendo saber, que eu até coloquei no meu Instagram, que crime de resultado cortado, aliás, que crime formal não é sinônimo de crime de resultado cortado, né? E aí, perguntaram, então, várias pessoas estão perguntando por que é isso, enfim. Aí eu queria explicar. E queria que vocês ouvissem com atenção a explicação, independente do que vocês acham da história. Porque eu sei que tem gente que faz uma confusão entre querer que aquela resposta seja correta, porque colocou essa resposta na prova, e querer aprender, ou querer ouvir, né? Até porque quando se discorda desse gabarito, né? Até porque existem outras pessoas aí que fizeram a prova e que não se conformam com o gabarito, né? Que, de fato, me desculpe, mas tá errado, tá? Inclusive, naquela questão, eu fiz até por eliminação, né? Porque não havia, salvo o melhor juízo, não havia nenhuma que dissesse de 3 questões que poderiam ser corretas, como, por exemplo, a questão do furto. O furto, ele pode ser um crime, embora seja discutível, ele pode ser discutível, mas existe esse posicionamento de que o furto, quando se trata de furto de energia elétrica, ele pode ser considerado um crime permanente. Só que do jeito que vieram as opções da prova, né, estando a primeira assertiva errada, que foi dada como certa, não havia possibilidade de você incluir a opção. Mas deixa eu falar aqui rapidinho. Vamos lá, vamos fazer um periscope a respeito dos crimes de resultado cortado e dos crimes mutilados de 2 atos. Tá ok? Todas foram consideradas corretas. Mas o que eu estou te dizendo, quando a gente faz a prova, a gente faz por exclusão. E a primeira, eu não tenho dúvida nenhuma que está errada. Tá certo? E se a minha memória não me trai, porque eu estou sem a prova aqui, não havia nenhuma questão que dissesse das opções 2, 3 e 4. Salvo o melhor juízo, não havia, né? Então, vamos lá.
A primeira, ela está errada e ela foi dada como certa. Vamos explicar isso. Queridos, vamos falar assim. O que eu disse, eu coloquei no meu Instagram e repito. Todo crime de resultado cortado todo crime de resultado cortado é formal. Nem todo crime formal é de resultado cortado. Do jeito que a prova colocou, falando que não havia, né? Tá vendo? Por isso que eu tirei aquela segunda, até porque existe a controvérsia. Muito bem, então, nem todo, vou repetir aqui. Todo crime formal, aliás, todo crime de resultado cortado é formal. Nem todo crime formal é de resultado cortado. Explico. Vamos lá. Essa classificação dos crimes como sendo de resultado cortado ou mutilado de 2 atos vem dos denominados crimes de intenção. Tá certo? Vamos lá. Os crimes de intenção são também chamados de crimes de tendência interna transcendente. O que são esses crimes de intenção? Esses crimes de intenção são crimes em que o agente realiza um comportamento, mas o que ele quer em si não é aquele comportamento. Aquele não é o seu fim último. Na verdade, ele, ao realizar esse comportamento, objetiva um resultado transcendente. Ele realiza uma determinada conduta que a lei tem como criminosa, mas o que ele objetiva é um resultado transcendente. O que ele quer com aquilo ali é obter um resultado transcendente ou realizar uma ação posterior. Só que esse resultado transcendente e essa ação posterior que ele deseja levar a efeito, elas não precisam acontecer para que o crime esteja consumado. Certo? Então, esses são os delitos de intenção. Aqueles em que o agente realiza um comportamento, mas, na verdade, o que ele quer é, com aquele comportamento, alcançar um resultado chamado transcendente ou realizar uma ação posterior, mas o crime em si não depende que este resultado transcendente venha a ocorrer, nem que essa ação posterior venha a ser realizada para que o crime se considere consumado. Isso é que é um crime de intenção. Aí, chegamos então à conclusão que todo delito de intenção ou de tendência interna transcendente, como alguns chamam, na verdade, o que o agente quer é um resultado posterior que não precisa acontecer para o crime estar consumado. Muito bem. Esses crimes de intenção, eles são classificados em 2 grupos. Primeiro grupo, crimes de intenção de resultado cortado. Esse é o primeiro grupo, crime de intenção de resultado cortado. E o segundo grupo, crime de intenção mutilado de 2 atos, certo? Então, crime de intenção de resultado cortado, crime de intenção mutilado de 2 atos. Muito bem. De onde vem essa classificação dos crimes de intenção de resultado cortado e os crimes de intenção mutilados de 2 atos? Vem justamente desse resultado transcendente. Explico. Quando o resultado transcendente, aquilo que o agente quer, aquilo que, na verdade, o agente objetiva ao realizar o crime de intenção, não depende de uma outra ação do próprio agente, ele é chamado de delito de intenção de resultado cortado. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu lá. Continuando aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos imaginar a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, em que se sequestra alguém e se constrange, ou melhor, e que se obriga e que se constrange alguém, ou melhor, quando se sequestra alguém com um objetivo de obter uma recompensa como condição ou preço de resgate, uma vantagem como condição ou preço de resgate. Muito bem. O agente, na verdade, na extorsão mediante sequestro, quando ele sequestra, o que ele quer não é a privação da liberdade da vítima em si. Aquilo é só o que ele faz para conseguir um resultado transcendente, que é a obtenção da vantagem. Muito bem. Só que obter essa vantagem como condição ou preço do resgate não depende do agente.
não vai depender mais de uma ação a ser realizada pelo agente. Então, isso é um delito de intenção de resultado cortado, ok? Só que, ao lado do delito de intenção de resultado cortado, esse em que o resultado transcendente não depende da realização de nenhum ato do próprio agente, existem os delitos de intenção mutilados de dois atos. Esses delitos de intenção mutilados de dois atos são aqueles em que o resultado transcendente que o agente objetiva alcançar vai depender que o agente realize uma nova conduta para alcançar. Veja, o crime de intenção mutilado de dois atos estará consumado independente desse resultado ser alcançado. Mas para que esse resultado seja alcançado, ele, agente, vai ter que realizar um novo ato. Por isso que é chamado mutilado de dois atos. Um exemplo disso, a doutrina dá o crime de falsidade de moeda. Gente, tá rodando aí? Porque tá parando aqui às vezes pra mim. Tá rodando aí ou tá parando, gente? Só pra eu poder saber. Tá parando, Alex, aí? Não tá parando? Porque pra mim tá parando. Vamos lá. Então, exemplo de crimes de intenção mutilados de dois atos. Tá certo? É chata, mas é por causa de uma prova que teve, cara. Tem que saber. Nem tudo é bom, tem que ser chato. Vamos lá. Então, o crime de intenção mutilado de dois atos, aquele resultado transcendente que o agente deseja, objetivo alcançar, vai ser necessário que ele, agente, realize uma outra conduta para que esse resultado seja alcançado. Muito bem. Exemplo dado pela doutrina, o crime de moeda falsa. Um outro exemplo dado pela doutrina, o crime de associação criminosa. Veja, porque é que, não é questão de gostar, é questão de ter que saber, né? A gente tem que fazer, vamos lá. Então, por que o crime de associação criminosa é um crime de intenção mutilado de dois atos? Porque o que a gente quer quando ele se associa para a prática de crimes? É ficar associado, olhando para a cara do outro? Óbvio que não, é praticar o crime. É preciso que ele consiga praticar o crime para que a associação esteja consumada? Não. A associação vai estar consumada quando eles se associam. Mas, na verdade, o que eles querem é praticar crimes. É um resultado transcendente. Certo? Só que para que esses crimes sejam levados a efeito, eles vão ter que se coçar e vão ter que levar esses crimes a efeito. Concorda? Então, isso seria um crime de intenção mutilado de dois atos. Um outro exemplo é o crime de moeda falsa. Alguém falsifica a moeda para ficar olhando para a cara dela, que linda moeda eu falsifiquei? Não, a pessoa falsifica a moeda com a intenção de colocá-la em circulação. Mas a gente vai ter que se coçar também para colocar essa moeda em circulação, certo? Então, outro delito de intenção mutilado de dois atos. Vejam vocês que os crimes de intenção, já que eles são crimes em que o agente, na verdade, objetiva alcançar um resultado transcendente ou realizar uma ação transcendente, eles não são crimes que dependem dessa ação para que estejam consumados nem desse resultado. Então, eles são formais, certo? De sorte que os crimes de resultado cortado são uma modalidade de crime formal. Os crimes de resultado cortado são formais, mas nem todos os crimes formais são de resultado cortado. Os mutilados de dois atos também são formais. Ok? Então, por exemplo, se você abrir aí, o que você quiser abrir, abre jurisprudência, farta jurisprudência, que diz, por exemplo, que o crime de moeda falsa, que é um crime mutilado de dois atos, como diz a doutrina, é um crime formal. O crime de associação criminosa também. Então, por que é que colocaram na prova que delito formal é sinônimo de crime de resultado cortado? Não. Repito, crime de resultado cortado é uma das modalidades de crimes formais, mas nem todo crime formal é de resultado cortado. Por isso que está errado. Eu não tenho a menor dúvida. Porque se fosse assim, pode pegar aí, se você não tiver com saco para abrir teu livro ou alguma coisa, se você não tiver livro, abre aí o crime de moeda falsa. Veja se não tem classificação até pelo STJ, dizendo que é crime formal e é crime mutilado de dois atos. Como é que então vai me dizer que crime de resultado cortado, aliás, que crime formal é sinônimo de crime de resultado cortado? Não. Me perdoa, mas não. Acabou hoje, dia 24, ou acabou dia 25? Entendeu?
Pois é, já me falaram isso. Já me falaram isso, eu não vi, porque como eu disse para vocês, logo depois eu viajei, né? Então, não, o estelionato é crime material. O estelionato é crime material, tá? Não, isso aí não. O estelionato não é crime de intenção. Não é crime de intenção, querido. O delito de intenção é aquele em que o agente realiza uma conduta objetivando um resultado transcendente que não precisa ser alcançado para que o crime esteja consumado. Certo? Se esse resultado posterior que ele deseja alcançar depender de uma outra ação dele, é mutilado de 2 atos. Se esse resultado posterior que ele deseja alcançar aliás, desculpe, se depender da ação dele, é mutilado de 2 atos. Se não depender da ação dele, é de resultado cortado. Entendeu? Então, gente, não, olha só, não adianta. A questão diz assim: os delitos formais também podem ser chamados de resultado cortado. Não. Tá? Não é. Tá dizendo que é sinônimo. Você fala assim, ó, olha aqui, ó. Vamos lá. Os delitos formais, os crimes formais também podem ser chamados de resultado cortado. A questão está dando o crime de resultado cortado como sinônimo de crime formal. E não é. Não é. Outra questão também que eu queria falar com vocês, sabe? Eu não sei o que vocês colocaram aí. Uma outra questão, a questão do pai. Ô, gente, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A questão do pai. Olha só. Quando a gente fala da questão do pai, da questão do cheque, que eu tô lendo aqui junto, gente. A questão do cheque. A questão do pai e a questão do cheque. Lembra disso? Que o pai, que o menino pegava o dinheiro do pai. Isso. Os crimes formais também podem ser definidos como crimes de resultado cortado. Os crimes de resultado cortado também podem ser definidos como formais. Agora, os crimes formais não podem ser definidos como resultado cortado. Exatamente. Agora, outra coisa. A questão da escusa absolutória. Eu queria falar uma coisa para vocês. A prova, ela foi esquisita. Explico por quê. Porque do jeito que a prova dá a questão do pai, a prova dá a impressão de que o cara foi lá, falsificou um dinheiro do pai e com esse dinheiro que ele conseguiu tirar da compra da conta do pai, ele fez uma compra numa loja. A questão jamais fala que a loja foi ludibriada com um cheque falsificado. Porque olha aqui, gente, se um filho meu pega um cheque meu, falsifica a minha assinatura, vai na loja, compra uma coisa e o meu cheque é compensado, ele tirou dinheiro de mim, ele não enganou a loja. Vocês estão entendendo? Não importa se ele assinou. Olha só o que eu quero te dizer. Pode acontecer o seguinte, eu falsificar um cheque, passar esse cheque para poder enganar alguém, tá certo? E aí o meu cheque não ser pago, ser descoberta a minha fraude e não ser pago esse alguém. Olha só a história. Vê se você tá me entendendo. Agora, o que aconteceu ali, não, mas essa súmula é porque é estelionato, que óbvio que a falsificação está absorvida pelo estelionato. Só que o que eu estou querendo dizer da prova é que ali, pelo que me pareceu, o que houve foi um furto com fraude contra o pai e não um crime contra a loja. Então, se foi um furto contra o pai, cabe a escusa absolutória sim. Se fosse um estelionato contra a loja, evidente, contra a pessoa para quem se deu o cheque, é óbvio que aí não caberia a escusa absolutória. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos lá. Meu filho vai lá, meu filho não, pelo amor de Deus, que até tem treco, mata esse moleque, mas vamos embora. Porque é muita safadeza um filho fazer isso com o pai, né? Então, olha só, o meu filho pega um cheque meu e desconta esse cheque meu. Meu bem, eu fui vítima desse furto. Entendeu? Então, por isso que eu não concordo de jeito nenhum com aquela resposta também. Então, ela foi mal redigida. Eles escreveram uma coisa que pensaram, mas não deixaram isso claro na pergunta. Entende? É que nem essa primeira questão que eu disse para vocês. Por que eu marcaria por 3 e 4? Salvo o melhor juízo. A minha cabeça aqui tá funcionando nisso porque eu não lembro. Por que eu marcaria 3 e 4? Porque não havia nada que dissesse 2, 3 e 4. Com relação a 2, com relação a furto, existe sim o posicionamento de que o furto de energia elétrica
é um crime permanente, entendeu? Então, a primeira questão não tem jeito. A primeira questão eu não tenho a menor dúvida de que está errado, tá? Agora, deixa eu falar também, essa outra questão do pai, para mim, está errado esse gabarito. Está errado esse gabarito, entendeu? Então, e mesma coisa aquela da filha, que a filha bebeu o veneno. O cara, ela não tinha iniciado a execução de crime nenhum, ela não deu o veneno. Olha só, uma coisa é ela preparar o veneno, dar pro pai, só que na hora de dar pro pai, ela trocar o copo e dar pra filha. Aí tudo bem, erro na execução. Agora, do jeito que foi só preparar o veneno, me desculpe, mas não foi não. Agora, o que eu quero dizer pra vocês, essa live foi específica a respeito da questão do crime de intenção, de resultado cortado e o crime de intenção mutilado de 2 atos. Sabe, gente? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nisso e eu queria dizer pra vocês que eu vou escrever, o que eu acabei de falar aqui na live, eu vou escrever e vou deixar isso escritinho no meu Instagram. Amanhã, quando vocês acordarem, vai estar lá no meu Instagram. Agora eu não tenho condição de escrever nada. Mas como aqui eu tô há 5 horas à frente, 5 horas que eu tô à frente, amor? 5 horas à frente. 5 horas à frente, eu vou escrever o que eu acabei de escrever e vou colocar no meu Instagram para que as pessoas que queiram recorrer façam, tá bom? Se elas avisem aí a galera que eu vou fazer isso. Uma boa noite para todos vocês, né? Oh, meu Deus, mas eu faço com amor, meu amor. Se tem uma coisa que eu adoro fazer, é dar as minhas aulas. Adoro, 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 adoro. Carinho de vocês nada compra, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui essa explicação e vou colocar para vocês lá no meu Insta, tá joia? A explicação detalhadazinha, bonitinha, para quem quiser fazer aí o recurso, tá? Não, meu amor, não estou em Paris, não. Eu estou, nesse momento, na Polônia, estou em Cracóvia. Um beijo grande, fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês muito, tá, gente? Um beijo enorme para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.